Nesse slide, nós temos exatamente como que eu vou fazer essa gestão do meu recurso. Por onde eu começo? Estou aqui na minha aula, preciso aplicar esses conhecimentos na minha empresa. E daí? Por onde eu começo? Bom, o primeiro passo para você começar uma gestão financeira corporativa, basicamente, é levantar o que você tem de patrimônio. Esse levantamento, geralmente, a própria contabilidade faz. A contabilidade, ela mensura o patrimônio das empresas. Para as grandes empresas é obrigatório. Para as médias empresas, algumas fazem. Para as pequenas empresas, nem sempre a contabilidade faz. Então, partindo de você, nós precisamos, para gerir o nosso negócio, primeira coisa, levantar todo o patrimônio, tudo que eu tenho. Por meio desse patrimônio, eu vou somar tudo, descrever tudo que existe na minha empresa e a partir daí eu vou fazer um balanço e verificar se o que eu tenho foi pago ou não. Então, o balanço patrimonial nada mais é do que um balanço entre, de um lado de cá, tem os meus investimentos, que seriam os investimentos, tudo o que eu tenho na minha empresa. Do lado de lá é da onde veio os recursos para financiar aquela empresa. Então, se eu tenho uma máquina, um equipamento, um móvel, ele está pago, do lado de cá do balanço, entra aquela máquina, aquele equipamento. Agora, do lado de lá, se ele foi pago, ele entra numa determinada conta. Se ele não foi pago, eu tenho uma dívida, um empréstimo, ele entra na conta superior. Então, o balanço patrimonial é uma conta que a gente aprende muito em contabilidade. Eu não vou entrar em detalhes como mensura e como lança esse balanço. Porém, ela é uma das principais ferramentas para que o analista financeiro consiga avaliar o negócio. É por meio dele que o analista vai verificar como anda a empresa. Então vejamos no meu slide com calma. Do lado de cá, nós temos o que eu falei? Temos exatamente os bens, tudo que a empresa tem. Então, geralmente, numa consultoria de gestão financeira, o que a gente faz? Primeira coisa, chega até a empresa e faz um levantamento. Tudo que pertence à empresa. Esse balanço, esse patrimônio, a gente levanta perguntando para o dono. Então, do lado de cá, eu lanço tudo. E ele é separado por liquidez. No mais alto, o dinheiro que está no caixa. E no mais última conta, os bens físicos. Então, tudo que tem está do lado de cá, como eu falei anteriormente. Do lado de lá, nós temos exatamente as fontes de financiamento da empresa. O que seriam essas fontes de financiamento? Uma vez mensurado exatamente, com detalhes, o que a sua empresa possui, nós temos as fontes. Fonte significa de onde veio o seu recurso. Então, de onde veio o recurso para comprar aquela máquina, aquele equipamento? Então, se ele foi pago, como eu disse, ele entra no PL, patrimônio líquido. Se ele não foi pago, ele entra no passivo, na parte de cima. Vejamos no slide que nós temos exatamente essa divisão. Esse balanço patrimonial ele divide a parte de dívida, que a gente chama de capital de terceiro, e a parte do capital próprio. Vejamos comigo. O PL é exatamente a parte do capital que pertence ao dono. Então é ali que está concentrado o capital dos sócios, dos proprietários, dos acionistas. O passivo refere-se exatamente ao capital dos terceiros, seja eles empréstimos, financiamentos, fornecedores, recursos humanos. Viu então? Essas fontes de financiamento mostram com detalhes exatamente como é a estrutura de capital da minha empresa. A estrutura é quantidade que eu tenho de dívida e quantidade que eu tenho de capital próprio. Você lembra que eu falei que os bancos são as instituições que melhor gerenciam os seus recursos? Então pensem comigo, se eles têm uma capacidade de gerenciamento grande comparado com as demais, os bancos têm uma quantidade de dívida, de capital de terceiros, bem superior ao capital próprio. Então o percentual de capital investido dos donos nos bancos é pequeno, comparado com todo o tamanho do banco. Então vejamos agora um exemplo prático da Petrobras, que eu vou ilustrar para vocês depois como que funciona esse balanço Petrobras, esse balanço patrimonial da Petrobras. Mas antes de falar de patrimônio do caso Petrobras, devemos lembrar um outro indicador fundamental. Esse indicador é o resultado. Mensurei o balanço, sei tudo que eu tenho, qual que é a parte do dono, qual que é a parte de terceiros. E daí? Como caminha a minha empresa? Será se ela está bem? Será se ela está mal? Qual o recurso que eu uso para mensurar exatamente se a sua empresa está indo bem?
Esse indicador é um demonstrativo que mostra exatamente tudo que entrou de recurso com as suas vendas, todos os custos e, por final, o lucro que a empresa teve. Esse demonstrativo mostra o resultado de um determinado período. Então, chama-se demonstrativo de resultados do exercício. Vejamos no slide com detalhes que eu vou mostrar para vocês como que é feito esse demonstrativo. Então, o resultado da empresa, resultado financeiro dessa organização, ela é definida pela demonstração do resultado do exercício. O que é esse demonstrativo? O demonstrativo, como eu disse, mensura exatamente as entradas, os custos de produção, as despesas embutidas e aí sim o imposto de renda e o resultado que sobra para o dono. É no demonstrativo que você tem ciência exatamente do que sobrou para você, proprietário da empresa. Então o sócio, o dono, só consegue saber se o seu negócio está sendo viável ou não por meio de um demonstrativo. O demonstrativo ele é separado por algumas contas básicas e essas contas demonstram exatamente você consegue ter um controle de aonde você está gastando muito na sua organização. Então vejamos no slide com detalhes essas contas do DRE, Demonstrativo de Resultado do Exercício. Bom, todo demonstrativo começa exatamente com a receita bruta de vendas ou, dependendo do exemplo, se for uma prestadora de serviço, as receitas com a prestação do serviço. Posteriormente, ele mensura tudo o que entrou. E daí? Daí, vamos mensurar agora tudo o que eu tenho de custo. Custo, que é o custo do produto vendido. Custo do produto vendido é exatamente mensurado o custo de produção, ou então o custo do serviço prestado. Mensurei tudo que entrou, mensurei tudo que saiu de custo. E aí? Esse é o lucro bruto. Mas peraí. Esse lucro eu levo para mim, eu como dono, proprietário? Não, ainda falta pagar as suas despesas. Quais são elas? A equipe de marketing, a equipe de venda, o administrativo, a contabilidade, o imposto de renda, o governo federal. Esses não são custos, são despesas que não está necessariamente embutido na produção. Então, tenho meu lucro bruto, sobrou uma quantidade de recursos, agora eu começo a retirar o dinheiro. Pago o administrativo, que inclui a gestão e inclusive a contabilidade, pago a equipe de marketing, pago a equipe de venda, pago os meus empréstimos e financiamentos, são as despesas financeiras, aí sobra um segundo, que é o lucro operacional. Aí, esse lucro é para mim, dono da empresa? Peraí. Falta ainda pagar o último, o governo federal. Então, o governo federal, ele recebe, e dependendo da empresa, da modalidade, a alíquota que ele vai embutir varia de acordo com o seu tamanho da empresa. A partir daí, não tem mais nada para pagar. Pagou tudo, todos os custos, todas as despesas? Perfeitamente. Então eu tenho o lucro. De quem é esse lucro? De você, proprietário, sócio, acionista, dono da organização. Então esse lucro serve para mostrar exatamente como está o seu negócio. Se ele está bem, eu comparo com o meu capital investido, minha empresa está indo bem. Se meu lucro é negativo, minha empresa precisa ser revista. Então, nessa disciplina, vou ensinar para vocês alguns detalhes que mostram exatamente empresas que vendem bem, mas por um lado, precisa ser revista. Mesmo tendo um preço bom, um mercado bom, porém, existem falhas financeiras. Vejamos no slide exatamente um caso prático que eu vou mostrar para vocês de como funciona esse balanço e esse demonstrativo aplicado às empresas. Nesse exemplo é o caso da Petrobras, no ano de 2011. Veja comigo que, neste caso, utilizamos valores aproximados. O que seriam esses valores aproximados? Arredondamos os valores. Então, a Petrobras tem de ativo circulante. O que é esse ativo circulante? Então, a Petrobras ela possui dois ativos. A gente classifica as empresas com dois tipos de ativo. Ativo circulante e ativo não circulante. O que é o ativo circulante? É o dinheiro de curto prazo. E o não circulante é o dinheiro de longo prazo. Eu falei no início da aula que a classificação do balanço é por meio, começando no dinheiro do caixa, até o que ela tem de bens. Então voltemos ao slide para ver o exemplo da Petrobras.
O ativo circulante da Petrobras é feito de 4 contas básicas. O que seriam elas? Disponíveis. Significa exatamente o dinheiro que consta no caixa da empresa. Crédito, exatamente as contas a receber da Petrobras. Estoque, o que ela tem de estoque. E outros, aí depende da modalidade da empresa. Disponível, caixa. Abra a gaveta, veja quanto você tem de dinheiro no caixa. Consulte o saldo do seu banco e veja quanto você tem de dinheiro no caixa. Perfeito. Fácil mensurar essa conta? Facilmente. Você vai na sua empresa, abre a gaveta, vê quanto você tem de dinheiro no caixa. Liga para o seu gerente e olha na sua conta bancária quanto você tem. Lança aquele valor. E depois, contas a receber. Poxa vida, contas a receber. Contas a receber é um passo de transformar em dinheiro. É aquela duplicata, aquele cheque pré-datado, aquela nota promissória que você tem para receber, mas ainda não venceu. Então, se você tem uma conta que vence daqui a 10 dias, ela não é dinheiro. Então, ela é uma conta a receber. Ela é um crédito que você forneceu para o seu cliente. Mensura tudo o que você tem, lança também no balanço. E depois, vai lá na sua fábrica, se for uma fábrica, vê o que você tem de estoque. Se for uma prestadora de serviço, vê o que você tem de estoque. Seja ele matéria-prima, produtos em processo, produtos acabados. Mensura isso tudo, verifica se tem mais alguma outra conta que não está contemplada dentro dessas 3 básicas, aí você lança como outros. No caso da Petrobras, observa que o dinheiro que ela tem no caixa é muito grande, dado a atividade dela. O estoque dela também é muito grande. Então, algumas organizações têm um estoque alto, outras, o estoque é bem pequeno. Varia de organização para organização. Vejamos agora o ativo não circulante da Petrobras. O ativo não circulante corresponde a 400 bilhões. 400 bilhões. Dos 100 bilhões de ativo circulante, dinheiro em caixa, estoque, 400 só de não circulante. Então a Petrobras possui uma fatia muito maior de ativo não circulante. O que significa isso? 400 comparado com 100? Significa de um total da empresa, se eu pegar a empresa inteira, que corresponde a 500 bilhões, 400 bilhões dela é só infraestrutura, grande parte dele. Mas infraestrutura é essa modalidade da empresa. A Petrobras é uma empresa que tem muita infraestrutura, plataforma, prédio. Se você for no Rio de Janeiro, grande parte dos prédios do centro do Rio de Janeiro pertence à Petrobras. Então ela é uma empresa que tem muita infraestrutura. Agora, uma empresa pode ser que ela não tenha infraestrutura. Então o seu balanço, a infraestrutura dela, que é o ativo permanente, vai ser bem pequeno esse valor. Ah, professor, mas peraí, deixa eu entender. Então existe empresa que não tem infraestrutura grande? Não consigo pensar uma delas. Existem. Só você imaginar Facebook, a Google, empresas virtuais, Buscapé, Alta Vista. Esses modelos de empresa, Yahoo, são empresas cuja infraestrutura no balanço patrimonial é bem pequena. Mas espera aí, vejamos no balanço da Petrobras um outro exemplo, uma outra conta que nós temos no não circulante. Realizável a longo prazo. Então nós temos realizável a longo prazo. Depois nós temos permanente. Permanente, infraestrutura, investimento, imobilizado, intangível. Realizável a longo prazo. O que é isso? Significa aqueles investimentos que a Petrobras fez que vão receber no longo prazo. Então ele vai se realizar no longo prazo. Então se ela fez uma aplicação financeira de longo prazo, de 3, 4, 5 anos, esse investimento ele é longo. Então ele vai se realizar no longo prazo. Então a gente não lança essa conta no circulante, e sim como uma conta de longo prazo. Se eu precisar desse dinheiro amanhã, eu não consigo. Eu tenho que pegar esse dinheiro só no futuro, porque essa conta demora 4, 5, 6 e aí varia do tipo de investimento. Vejamos no outro exemplo da Petrobras, do lado de lá do balanço, que eu tenho exatamente o passivo. Vamos ver de onde sai exatamente os 500 bilhões de reais que corresponde ao tamanho da Petrobras. Olha só no slide. A Petrobras possui de passivo, repare comigo, passivo circulante, 65 bilhões. 65 bilhões. Passivo não circulante, 140 bilhões. E patrimônio líquido, 295 bilhões. 295.
de 500, você repara que o percentual de capital próprio da Petrobras é bem maior do que a quantidade de dívida que ela tem. Olha a dívida de curto prazo, 65 bilhões. O que significa o passivo? Relembrando, são as dívidas. Passivo circulante, dívida de curto prazo. Olha as contas comigo. Empréstimos e financiamentos, fornecedores e outros. Ou seja, tudo que eu tenho de empréstimo de curto prazo, que vai vencer durante este ano, a Petrobras lança no curto prazo. Fornecedores de matéria-prima, encargos e salários, passivos circulante. E os não circulantes são aqueles empréstimos de longo prazo, cujo vencimento é 2, 3, 4, 5 anos. Então, aquelas dívidas que é longo prazo. Exemplo da Petrobras, ela tem dívidas com BNDES de longo prazo. Então, essas dívidas da Petrobras de longo prazo correspondem exatamente 140 bilhões. Então, se eu pegar percentual de capital próprio, dado o percentual de dívida, a Petrobras ela tem uma quantidade de recursos de dono muito grande. Então, ela consegue ser bem gerida dessa maneira, porque o percentual de capital que ela tem é muito grande comparado com os bancos, cujo PL, o capital próprio, é bem pequeno. Vejamos agora o demonstrativo do resultado de exercício da Petrobras. Vamos saber se aqueles 500 bilhões que nós temos geram algum recurso. Saber se aqueles 500 bilhões é bom, é ruim, dá lucro, se não dá. Vejamos comigo no slide. No caso da Petrobras, nós temos de receita líquida de vendas 55 bilhões. 55 bilhões de 500. Ou seja, 10% da Petrobras ela tem só de receita. Então ela consegue gerar de recurso de entrada durante um exercício 10% do seu tamanho. Poxa, é muito recurso. Agora, será se todo esse recurso sobra alguma coisa para vocês, donos da Petrobras? Opa, peraí, vocês, donos da Petrobras? É isso mesmo. Se você tem uma ação da Petrobras, você é dono da Petrobras. Então você vai usufruir do lucro que eu vou mostrar logo abaixo no nosso slide. Vejamos o slide. Custo da mercadoria vendida, 35 bilhões. Ou seja, dos 55, 35 é de custo, como eu disse, da fabricação dos produtos da Petrobras. Lucro bruto, 20 bilhões. Aí temos despesas com vendas, administrativas, pagamento dos juros, que são essas despesas financeiras, e outros. Sobra 13 bilhões. 13 bilhões, aí falta pagar uma pessoa, governo federal. Então nós temos que pagar ainda o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Pagando aí, quanto que sobra para o dono? 9. 9 bilhões dos 55 que ela conseguiu de receber. Então ela tem 55 bilhões de receita, de vendas durante um período e 9 bilhões de resultado para o dono. Perfeito? Entender um pouco sobre como mensurar, como que eu sei na minha empresa se ela está boa ou ruim? Isso é tema de aulas passadas, que vocês tiveram sobre contabilidade. Só dei uma passada geral para que vocês relembrem desses conceitos.